Boa noite, irmãos. Hoje vamos estar aqui juntos, vamos ler aqui esse artigo da revista O Cristão, Batalha Espiritual, não é isso? Celestial. Celestial. Batalha Celestial. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 8, se não me engano. Batalha Celestial. Vou começar a ler, irmãos. Se algum irmão quiser interromper para comentar, ou quando eu terminar o parágrafo, vou dar um tempo também, que quem quiser comentar, pode comentar também. Tá bom? Vou começar a ler aqui. Batalha Celestial. Quanto ao Senhor Jesus Cristo, o mundo o rejeitou, o expulsou e o crucificou. Deus, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, Efésios 1:20, e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecado, e nos ressuscitou juntamente com ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Efésios capítulo 2, verso 1. Agora somos um povo celestial, de nosso celestial Senhor Jesus Cristo, que no céu está assentado à direita de Deus, e na terra é o homem rejeitado. Somos chamados por Deus como membros de seu corpo para representá-lo aqui na terra, até que ele venha por nós. Devemos enfrentar uma hoste de inimigos celestiais liderados por Satanás. Ele é um adversário ardiloso e enganador, que procura derrotar a Deus e a nós, enquanto estamos entre os homens para lhes apresentar Cristo, nossa cabeça celestial. Para essa guerra, precisamos do poder e da armadura de Deus. Vamos vesti-la, mantê-la e, na força de seu poder, vigiando por toda a perseverança e em oração, falar ousadamente como devemos falar. Aí, duas coisas importantes aí que ele toca nesse parágrafo, viu, irmãos? Que a gente tem que estar sempre trazendo isso à nossa memória, à nossa mente, né? Lembrando disso. Que nós somos um povo celestial, né? Primeira coisa, e que nós temos um Senhor, o Senhor Jesus Cristo, que está nos céus, né? Então, são duas coisas importantes e a gente sempre está lembrando disso. Porque nós estamos aqui na Terra, mas não somos daqui. Somos do céu, né? Somos celestiais. E lembrar disso é muito importante, porque tem momentos, né? A todo momento, na verdade, nós estamos expostos às coisas aqui da Terra, do mundo. E isso, às vezes, pode nos levar a pensar que somos daqui, que temos alguma coisa a ver com este mundo e com as coisas do mundo. Então, é importante isso, a gente está lembrando desse povo celestial e de que temos um Senhor, Jesus Cristo, que este mundo rejeitou. Então, lembrar disso é importante. E aí tem uma terceira coisa, né? Que ele comenta aí, que ele coloca aí, né? Estamos aqui na Terra e
devemos enfrentar uma hoste de inimigos, como ele fala aí, né? Uma hoste de inimigos celestiais liderados por Satanás. Às vezes a gente se distrai achando que estamos em terreno amigo. A gente se distrai com os atrativos do mundo, as coisas que o mundo tem de bom, porque Deus criou nessa terra tudo muito bom, mas o pecado corrompeu, o pecado amaldiçoou, né, a terra e tudo mais. Mas o homem, distante de Deus, e sem querer saber de Deus, ele procurou fazer com que a terra, o mundo, fosse apreciável, né, agradável a ele, né? Ou seja, ele estava distante de Deus, sem Deus, e a gente sabe que sem Deus a gente só faz sofrer, só tem sofrimento, só tem dor, só tem tristeza, e não o estado para o qual o homem foi criado, está longe dele, do Pai, de Deus. Então, o homem longe de Deus, o que é que faz? O que é que fez? Criou no mundo, na terra, situações, lugares, condições para amenizar ou disfarçar, né, esse vazio e essa dor, ou tristeza, ou sofrimento que há estando longe de Deus. Aí criou, né, todas essas características que nós encontramos hoje aí na Terra, né, as cidades, as grandes cidades, toda a sua tecnologia, toda a cultura, né, as coisas que nos diverte, nos distrai, nos dão lazer, nos dão conforto. E a gente vai ver que tudo que o mundo cria, ele cria para que o homem se ocupe com isso e deixe de se ocupar com as coisas de Deus, né? Então, essa é a forma como eles encontraram de, vamos dizer assim, esquecer de Deus, esquecer do sofrimento que há sem estar com Deus, sem ter a comunhão com Deus, esquecer esse sofrimento. Mas a gente sabe que tudo isso é só paliativo, é só um disfarce, é só um anestésico, vamos dizer assim. Então, no fundo, o homem é aquele que, vamos dizer assim, é nascido de Deus, ele vai buscar as coisas de Deus, porque vai ver que as coisas do mundo não vão satisfazer. Está abrindo a Bíblia também, né, Eric? Ok, Eric. Pode passar para o próximo parágrafo? Vou continuar, viu, irmãos? Luta cristã. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Efésios 6, versículo 13. Assim que um pecador
nasce de novo pelo Espírito Santo, ele se encontra em luta. Quando ele estava no mundo e era do mundo, tudo era suave. Mas quando ele se tornou um cristão, encontrou muitos elementos opostos. Agora, a pergunta é: qual é a luta apropriada ao cristão? A Escritura fala de três que estão em Romanos 7, de 14 a 24, Gálatas 5, 17 e Efésios 6, 12. Olhemos para cada uma dessas lutas e vejamos qual é a que se aplica para o verdadeiro Filho de Deus. Então vamos ver, né? Essas três lutas aí, apropriada para o cristão. A primeira foi Romanos 7, de 14 a quanto? Deixa eu ler aqui. Até o 24, certo? Tá bom. Romanos 7, de 14 a 24. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado. Porque o que faço não o aprovo, pois o que quero, isso não faço, mas o que aborreço, isso faço. E se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. De maneira que agora já não sou eu que faço isto, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já o não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque, segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Assim que eu mesmo, com entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. Só para completar o pensamento, né? E fica aquela pergunta ali no final, quem me livrará? E a resposta está ali no verso 25, né? O Senhor Jesus Cristo aqui nos livra. Então, a gente viu aí a primeira luta que é apropriada ao cristão, Romanos 7, de 14 a 24. Se algum irmão quiser comentar também aí, por favor, fica à vontade, tá bom? Ou se alguma irmã ou irmão não estiver entendendo ou tiver alguma pergunta, também fique à vontade. E aí em Romanos me parece que ele está falando aí, né, dessa luta que vamos dizer assim, com a luta, né, que há uma batalha entre a velha natureza e a nova natureza que é em nós, né? Fica uma dualidade aí. E nesse trecho aí de Romanos 7, Paulo está falando aí do homem que é nascido de novo,
ele é nascido de novo, ou seja, tem uma nova vida, recebeu uma nova vida, nasceu de novo, mas ainda não se converteu, não conheceu ao Senhor Jesus Cristo. Então, o homem nascido de novo, ele vai ter esse desejo de fazer aquilo que é a vontade de Deus, de buscar Deus, né? Mas ainda nele tem a velha natureza, essa velha natureza que fica combatendo aí. Mas quando a gente chega lá no 24, que ele fala lá, miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Aí no 25, ele dá a resposta, né? Então, graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, assim que eu mesmo com entendimento sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. Então, nesse momento aí, é quando o homem nascido de novo, ele entende que nele mesmo não há nada, né, que possa ter nele, que possa agradar ou ser propício, vamos dizer assim, para Deus. E aí ele encontra a resposta para poder ter o favor de Deus e a graça de Deus na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Por isso que ele fala, dou graças a Deus por Jesus Cristo. Então aí está falando da primeira grande, vamos dizer assim, a batalha apropriada ao cristão. A segunda, Gálatas, verso 17. Porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro para que não façais o que quereis. Então, a outra, vamos dizer assim, batalha aí, né, apropriada ao cristão, é uma batalha que ele, não é ele que luta. Aí, quem luta, né, é o Espírito Santo, porque aí está falando agora da batalha, da luta entre a carne, né, contra o espírito, e o espírito contra a carne. Lá na primeira, em Romanos 7, a gente viu que foi a velha natureza, um homem, né, morto em seu delito de pecado, lá, nascido de Adão, com sua velha natureza. Deus vem dar vida a ele, ou seja, uma nova vida, ele é nascido de novo, e agora ele tem uma natureza vinda de Deus, uma nova vida. É por isso que hoje nós temos duas naturezas. Todo cristão hoje ainda tem duas naturezas. Até tem um livreto que se chama As Duas Naturezas no Crente, no cristão, se não me engano. Muito bom esse livreto, pequenininho, dá para ler rapidinho, mas que dá uma clareza boa para todos nós sobre essa questão. No caso agora de Gálatas aí, 5:17, a luta aí é a carne contra o espírito e o espírito contra a carne. A gente vê aí que o espírito aí, algumas versões trazem o espírito em letra minúscula, a primeira letra aí, mas o correto é como está aí. A carne cobiça contra o espírito, porque não é o espírito do homem, mas é contra o espírito de Deus, o Espírito Santo. Então, e o espírito contra a carne. Essa é uma batalha em que nós devemos entender que devemos deixar que o espírito lute e vá à frente nessa batalha, porque se nós tentarmos lutar contra a carne, se nós mesmos acharmos que temos alguma força em nós, aí a gente vai perder. Mas se a gente entende que é o Espírito Santo que faz, quem está à frente dessa luta aí e deixa nas mãos dele, né, essa batalha, essa luta aí nós vamos assim, ter vitória, porque o Espírito Santo é que vai estar batalhando por nós. A irmã Jeane levantou a mão. Pode perguntar, irmã. Oi, irmão. Boa noite.
deixar que o Espírito Santo lute por nós. No meu entendimento, é por oração, incessantemente, é nas orações que, que a gente deixa de lutar, porque sabemos que nós não podemos nada, a carne não é estragada mesmo. Então, é nas orações que a gente deixa que o Espírito Santo lute por nós? Essa pergunta. A oração faz parte dessa, vamos dizer assim, dessa nossa dependência de Deus, né? É na oração que nós, assim, buscamos a Deus, buscamos a direção dele, buscamos ao Senhor Jesus e vamos a ele e pedimos orientação, pedimos socorro, levamos, colocamos nas mãos deles todas as nossas angústias, né, todas as nossas necessidades. Então, a oração é um dos meios que o cristão tem de estar buscando em Deus e no Senhor, né, que ele esteja é, lutando, né, também essa batalha aí. E eu penso também que existe outras coisas também, que é a gente está a leitura da palavra, né, a estar congregado, né, com aqueles que estão buscando, né, estar reunidos ali, né, ou foram reunidos pelo Senhor Jesus, né, 2 ou 3 que foram reunidos ao seu nome, como diz lá em Hebreus, né, não deixando a vossa congregação. Então, leitura da palavra, estar reunido e a comunhão com os irmãos, tudo isso aí, esse conjunto de coisas aí, a gente vai deixando assim que o Espírito vá agindo na nossa vida, vai nos dando a direção, vai nos orientando, né? Então, tem coisas, por exemplo, que nós queremos ter muita atividade, muita ação nossa, e a gente às vezes nem sabe se aquela ação nossa está de acordo com a palavra de Deus ou não. E se a gente não sabe, por que eu vou agir? Não é melhor esperar e não fazer nada e aguardar que o Espírito Santo haja ou nos dê a luz para agir, se assim for da vontade dele? Então, eu acredito que é esse conjunto de coisas aí. Tem oração, faz parte, a leitura da palavra, estar em comunhão com os irmãos, estar em congregação, estar participando, né, dessas atividades, vamos dizer assim, que são piedosas e que nos mantêm com o nosso coração e mente na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Porque se a gente colocar assim, somente a oração, então vou orar, muita gente faz isso. E ora, e aí depois faz procissão, aí depois vai e faz jejum, aí depois vai e faz votos, aí depois acha que é pouco a oração, aí vai e faz uma vigília orando não sei quantas horas lá ajoelhado, achando que esse esforço e essa aplicação vai ajudar, quando, na verdade, se mostra apenas você achando que com o seu esforço e a sua, vamos dizer assim, sua obra de estar praticando essas coisas, então Deus vai te atender por causa disso, ou o Espírito Santo vai agir por causa disso. Se você não tivesse feito isso, ele não ia agir. Né? Leva a gente a pensar assim, mas não é assim. Né? Não é assim. É como eu falei antes, a oração faz parte? Faz. Mas outras coisas também faz parte, que é a nossa vida diária cristã.
Então, na nossa vida diária, às vezes, se a gente não sabe como agir ou não sabe o que fazer, em Tiago te diz assim: se você tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá, né? Por que ele está falando de sabedoria? Porque às vezes a gente, não abrir lá em Tiago, só para poder contextualizar logo, e a gente não falar errado aqui, o que está lá. Tiago, que é uma epístola bastante prática, Tiago capítulo 1, verso 4. Mas vamos ler do verso 2. Tiago capítulo 1, do verso 2 até o 5. Então, a gente, a gente vai ver aqui o contexto que Tiago está falando isso. Ó. Meus irmãos, entende? Capítulo, verso 2, a partir do 2. Tiago, não, 2 não, Eric, é capítulo 1, a partir do verso 2. Aí, meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé obra a paciência. Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e o não lance em rosto, e ser-lhe-á dada. Peça, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Então, só até aí, né? Então, a gente está vendo aí que no contexto aí, que ele está falando de pedir a Deus sabedoria, é exatamente no contexto de provas, de tribulações, né? E aí ele fala, se você... suba aí para o verso 5, Eric. Né? Se algum de vós tem falta de sabedoria, porque essa sabedoria, a sabedoria aí está nesse sentido, de você tomar as decisões corretamente, de acordo com a mente de Deus. Né? Então, a gente sabe que toda a sabedoria está em Cristo Jesus. Então, quando ele está falando de sabedoria aí, está falando disso. A gente tem questões na vida, na nossa vida diária, todos têm, questões que precisam ser resolvidas, decisões que precisam ser tomadas. Devo ir para tal lugar ou não devo ir? Devo aceitar tal emprego ou não devo aceitar? Ah, fui chamado para trabalhar em tal lugar. Aceito ou não? Né? Coloco meu filho naquela escola, ou na escola A ou na escola B. Então, tem várias questões que a gente pode colocar aqui. Né? Mas ele está falando especificamente aí de coisas que vêm provar, que vêm realmente testar a sua fé. Então, aí você tem que pedir a Deus essa sabedoria. Se você não está sabendo o que fazer, se algum de vós tem falta de sabedoria, você está sem saber o que fazer, então peça a Deus. Aí é o momento da oração, peça a Deus. Mas ele fala aqui, Deus dá a todos liberalmente, e não lança em rosto. Ou seja, Deus não vira as costas, não deixa só, não abandona. Ele cuida dos seus filhos. E aí ele fala, ser-lhe-á dada. Aí ele fala, peça, porém, com fé, não duvidando. Não duvidando de quê? Não é porque eu tenho que colocar fé na oração, ser uma oração fervorosa, ele está falando disso? Não, ele está falando que se Deus diz que dá sabedoria liberalmente, se ele disse, a palavra de Deus nos mostra, se ele diz que se você está com angústia, lançar sobre ele, se você está com suas preocupações, ansioso e tal, buscar ele. Não é assim que está lá na palavra de Deus? Lancemos sobre ele toda a nossa ansiedade. Acho que está nos Salmos isso. E o próprio Senhor Jesus diz, vinde a mim, né, todos que estáis cansados, oprimidos, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Então, tem várias palavras em toda a palavra de Deus, nos mostrando que Deus não deixa ninguém sem a direção, sem a orientação, sem essa sabedoria aí,
para nos guiar aqui neste mundo, principalmente os filhos dele, hoje, nessa dispensação da graça, nós que somos filhos dele, temos a ele como pai. Então, peça a Deus aí a oração. Temos que ir em oração. Né? Estamos com alguma decisão para tomar? Pergunte a Deus. Ore, coloque diante dele. Então, peça, porém, com fé. Não é questão de ser a oração mais fervorosa ou menos fervorosa. Uma oração mais longa, mais duradoura, que vai fazer efeito. Não está falando disso. Está falando de que você foi a Deus. Então, o que é fé? Fé é crer naquilo que Deus diz. Deus diz que lança fora, que não vai te ouvir, que não vai te dar se você pedir. Deus fala isso? Deus não fala isso. Pelo contrário, ele diz que dá, como está aí no verso 5. Peça a Deus que a todos dá liberalmente. Então, se eu vou e oro, né, por que eu vou duvidar que Deus não vai me dar sabedoria para tomar uma decisão? Né? De, tipo assim, aceitar um emprego. Uma empresa veio e me chamou para eu ir trabalhar lá no Espírito Santo. Eu moro aqui em Salvador. E eu fiz uma oferta muito generosa, um salário muito bom e tal. Você tem até amanhã para dar a resposta. Né? Eu vou ficar agoniado, desesperado, e não vou a Deus, não vou dar logo a resposta, o salário é muito bom e tal, e não vou a Deus, perguntando a ele se realmente aquilo é a vontade dele, é o propósito dele para a minha vida. Então, tenho que ir a Deus. E aí, não duvidando, porque se eu duvidar, eu vou ser semelhante à onda do mar. Porque a onda do mar, ela vai e volta, vai lá e volta, né? Vai se repetindo. Então, quem fica sobre as ondas do mar, fica sem direção, porque joga de um lado, joga para o outro, joga de um lado, joga para o outro. Então, peça a Deus sem duvidar, né? Porque quem duvida é semelhante à onda do mar, ou seja, vai tomar decisões que não vão ser de acordo com a direção de Deus e não teve fé para esperar a resposta de Deus. Então, irmã, só para concluir aí, né? Porque se algum irmão quiser também falar sobre essa questão, então é o todo conjunto de orientações que a própria palavra nos ensina, de como nós estarmos, vamos dizer assim, sintonizados ou em comunhão com Deus, né, com sua vontade, conhecendo a sua palavra, para podermos, então, no momento em que surge a vontade da carne querendo nos guiar, querendo nos dirigir, querendo fazer com que façamos a vontade dela, a gente possa deixar na mão de Deus, do Espírito de Deus. Se você não sabe o que vem uma coisa que é da carne, mas você não sabe qual é a vontade de Deus para isso, é melhor você esperar em Deus. E não simplesmente, vamos dizer assim, por suas próprias forças, querer ou resistir àquela vontade da carne, ou fazer determinadas práticas para poder vencer aquilo, e sem ir a Deus, sem se colocar nas mãos de Deus. Então, eu penso que, assim, que todo esse conjunto de coisas vai nos deixar, assim, nessa comunhão, porque mais perto de Deus, porque estando mais perto de Deus e do Senhor Jesus Cristo, pensamento na sua vontade, né, a gente consegue ficar longe daquilo que é o desejo da carne. Então, ficando longe, aquilo ali não vai nos influenciar, não vai nos fazer o efeito que faria se nós estivéssemos perto, né? Próximo, nos expondo. Né? Então, o Espírito Santo vai estar nos ajudando se nós sairmos de cena dessa luta aí e nos colocamos cá, ocupados com as coisas do Senhor. E a oração é uma das coisas que nos ocupa com o Senhor.
Obrigada, irmão. É bem didático a sua explicação, viu? Muito obrigada. Tá bom, irmão, de nada. O Senhor Jesus é que vai nos guiando. Só um pensamento rápido sobre esse assunto aí que o Wesley trouxe, que é muito bom e importante a gente entender. Eu queria que Eric para colocar lá em Efésios 2:8. Essa semana a gente até conversou um pouco sobre isso na reunião que a gente fez lá em Conquista. E Efésios 2:8. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então ele está falando que a salvação é por graça, por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, ou os irmãos ensinam assim, pelo princípio de obras, para que ninguém se glorie. E aí uma coisa que eu acho que ajuda a gente a caminhar na dependência de Deus é a gente entender que às vezes acontece da gente, né, a gente até sabe, né, mas a gente esquece que tanto a salvação é por graça, como a A energia para caminhar depois de salvo também é por graça, não pelo princípio de obras. Porque às vezes a gente pensa que a salvação é por graça, mas agora eu dou meu jeito, né, para caminhar. Então eu vou começar a criar regras para me manter, ou leis para me manter, né, na vida cristã por meu esforço. Então, se eu estou desanimado para ler a Bíblia, eu vou falar assim: a partir de segunda eu vou ler 5 ou 10 versículos por dia. Então, eu estabeleço ali um plano de leitura, uma lei, não que a gente não deva ler, né? Mas eu digo no sentido da gente começar a estabelecer regras para nos manter firmes. E não vai funcionar. A carne da gente só tem um poder até certo ponto. Daqui a pouco ela desanima, desiste. E isso aí é só um exemplo, mas para tudo na vida cristã deve ser por graça, como o Wesley falou aí, né? Buscar o Senhor. Então, o Senhor diz assim: no mundo tereis aflições. E aí a gente às vezes pensa que é só questão de financeira, saúde, né, com filho, com alguma coisa de trabalho, né, problemas no trabalho. Mas se a gente abrir lá em Pedro, 2 Pedro 2:8, por exemplo, aí fala versículo 8 de Ló, desce só mais um pouco aí. Eu vou ler o 7 também. E livrou o justo Ló, enfadado da vida dissoluta dos homens abomináveis, lá de Sodoma. Porque este justo, habitando entre eles, afligia todos os dias a sua alma justa pelo que via e ouvia sobre as suas obras injustas. Então aí está uma pessoa aflito, né? Sofrendo aflições, sendo afligido. Mas não, aí a gente sabe que não é por uma questão de falta de dinheiro, de doença, né? Ou de alguma outra coisa. É porque a gente está numa cena, né? Um sistema, o cristão, ele é deixado aqui numa cena de pecado, onde o pecado domina. Então a gente é afligido, o cristão, e quanto mais próximo do Senhor a gente está, mais afligido com o que a gente vê e ouve nesse mundo, né? Das obras injustas, a gente fica. Mas para tudo isso aí, seja aí agora questão de trabalho, de doença, das coisas que a gente vê e ouve, a gente luta, né? Não com a nossa força, mas dependendo do Senhor, da graça do Senhor para nos sustentar. Né? E aí, como o Wesley falou, é um pacote aí de oração, comunhão com o Senhor, leitura da palavra, né? Fugir
da aparência do mal, como o irmão colocou aí no versículo, né? E eu estava pensando hoje num versículo lá em Mateus 14, no versículo 30, que é Pedro, né? Pedro, ele começa a caminhar sobre a água, eu chamo ele, fala assim, eu vou ler o 29. E ele disse, vem, o Senhor diz, né? Não, respondeu-lhe Pedro e disse, Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo e, começando a ir para o fundo, clamou, dizendo, Senhor, salva-me. Então a questão de Pedro aí era a sua integridade física, né? Que ele queria guardar, né? Não afogar. Mas se a gente for pensar aí quantas vezes, quantas braçadas Pedro deu antes de buscar o Senhor, né? Então ele não tentou nada, aí fala assim, ó, e começando a ir para o fundo, clamou, dizendo, Senhor, salva-me. E assim deve ser a gente, né? Em todas as áreas da nossa vida, buscar o Senhor. E a questão da sabedoria para saber a direção, buscar o Senhor para nos dar alguma coisa que a gente precise, energia para ler a Bíblia, um trabalho, um mantimento, sei, paz, alguma coisa que a gente precisa, né? A gente deve ir ao Senhor, né? E confiar na graça dele, né? E não tentar, por meio de princípio de obras, tentar resolver qualquer questão, né? E aí tem um salmo que é bacana da gente ler, que é o Salmo 34. O Senhor fala isso, né? Versículo 8. Fala, louvarei, deixa eu ver o 8. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Esse provai aí, eu penso, talvez os irmãos tenham outro entendimento aí, mas eu penso que é no caso de experimentar e ver de que o Senhor é bom. Talvez não seja isso, mas me parece que seja. E se não for também, for a questão de provar. Deixa eu ver. Gostai e vede, ou provar e vede. Tá, eu não sei, a noção da que quer dizer. Eu acho que é nesse sentido mesmo, viu, Welton, que você falou, de experimentar, Experimentar. ou seja, de viver na prática aquilo que Deus está dizendo ali. É. Pode abaixar, por favor, Wesley? Wesley não, Wesley. Quem tá vendo? Provai e vede que Jeová é bom. Abençoado é o homem que confia nele. É isso aí, né, que eu estava falando. A questão da luta do cristão é nesse sentido aí. Não somente a oração, mas tudo que envolve a dependência do Senhor, né? Um exemplo prático que me veio à mente sobre fugir da aparência do mal e não confiar na força da própria carne foi José. Teve um irmão que comentou, não sei se foi o Wesley ou o próprio Walter, sobre José ter deixado a sua capa. E esse irmão comentou, eu não lembro o nome agora, falou que capa é um sinal de respeito, né? E é interessante que a gente sabe bem o que isso significa na nossa sociedade hoje. Que às vezes por alguma mulher tá dando chance ou tá importunando algum homem que não pode ter uma relação com ela, ou ele não a quer, por ela ser uma mulher estranha aos olhos de Deus, não crer nele, ou por um casamento, todas essas questões. A gente sabe que esse homem, ele perde a sua capa na sociedade de respeito
de ser tido como garanhão, de ter sido como homem, sido na sociedade como homem de respeito. E é interessante que a que consequências fugir da aparência do mal aos olhos terrenos pode ter. Porque a gente sabe que mesmo sendo um homem íntegro e fiel para com seu patrão, às suas costas, porque uma coisa é ser íntegro e fiel ao patrão frente a frente, aos olhos dele, mas outra coisa é ser fiel às suas costas. E ele foi fiel às suas costas, foi fiel a Potifar, seu senhor. Mas aconteceu que essa mulher, ela veio e... Só um instante, irmãos, que eu vou botar lá no versículo. Não estou achando. Ela, se algum irmão achar, está em Gênesis, o comentário que ela faz. Ela insinuou que José tinha feito um sacrilégio na sua casa, né? E aconteceu que Potifar mandou encerrá-lo na cadeia e ele ficou preso lá por um bom tempo. E aconteceu que... Só que aquilo tudo foi um processo que Deus utilizou para conservar muitos em vida. Para conservar muitos em vida. Irmãos, também não estou achando. Mas está escrito em Gênesis mesmo. E aconteceu que... É aquela parte que ele fala bem, vós bem tentaste o mal contra mim. É o 50-20, Fernando. Gênesis Pronto. 50-20. Ali, os irmãos, após a morte de Israel, de Jacó, os irmãos tiveram medo, né, do que José podia fazer a eles, se ele iria dar o pago na mesma medida que eles tinham dado. E ele falou: não temais, porque porventura estou eu em lugar de Deus? Vós bem tentaste mal contra mim, porém Deus tornou em bem para fazer como se vê nesse dia, para conservar em vida a um povo grande. Interessante que quando o Senhor ele eleva alguém, ele não eleva essa pessoa para ele ser um vitorioso, para ele ser tudo que a gente escuta hoje em muitas músicas gospels, né? Você é aquele cara que vai brilhar entre a multidão, etc. Não. O propósito de Deus nunca é egoísta, nunca é soberbo, não é para gastar em vossos deleites, como o Tiago bem fala. Nada tendes porque pedis mal, para gastar em vossos deleites. Mas não era para José. Ele não foi elevado a este posto de governador ou vice-rei do Egito, que era abaixo apenas de Faraó, para ele ser tido como o cara, não, mas sim para o propósito de Deus. E é interessante que muitas vezes, mesmo sendo fiéis, não vamos ter essa recompensa em que nós julgamos nos merecedores aos olhos dos homens e às vezes até dos nossos próprios irmãos, porque ainda nós que somos irmãos, sejamos irmãos em Cristo, nós somos limitados ao que a gente vê. A gente não sabe o que se passa na vida de cada pessoa, a gente não pode julgar o coração, somente Deus.
Então, que a gente sempre tenha essa paciência para esperar a provisão de Deus. E é interessante que mesmo as pessoas, mesmo os seus próprios irmãos tendo feito mal, José sabia que ele não estava em lugar de Deus, porque a vingança pertence a Deus. E ele não se coloca no lugar de Deus. Como ele fala, vós bem tentaste mal contra mim, porém Deus o tornou em bem para fazer como se vê nesse dia, para conservar a vida a um povo grande. Só para finalizar, Provérbios 38, por favor, irmão. Afasta de mim a vaidade e a palavra mentirosa. Não me deis nem a pobreza, nem a riqueza. Mantém-me do pão da minha porção acostumada. No 9, ele fala assim, para que porventura, de fato, não te negue e diga, quem é o Senhor? Ou empobrecendo, não venha furtar e lance mão do nome de Deus. Tem outra tradução que ela fala assim, não me dê nem a pobreza nem a riqueza, mas mantém-me do meu pão diário, da minha porção diária. Então, a gente tem que tomar cuidado sempre para que nessas ofertas, como o irmão Wesley bem falou, oferta de emprego, oferta de muitas coisas que surgem na nossa vida, e pode ser hoje, pode ser amanhã ou qualquer dia, a gente sempre possa não depender da nossa própria sabedoria, do nosso próprio entendimento, se é perto ou longe da minha casa, se o salário vai compensar para o aluguel ou para a escola das crianças, etc. Mas sim sempre saber pedir sabedoria a Deus, porque somos muito falta de entendimento, mas o Senhor é grande em sabedoria, e principalmente a gente tem o nosso coração, pedindo a Deus sempre o nosso mantimento diário, porque, como o irmão falou, o homem hoje, ele procura cidades, ele constrói grandes cidades, cidades inteligentes, cidades ricas aos olhos dos homens, né? Tanto é que quando a gente pensa em trabalho fora, a gente pensa muitas vezes em sair do país, etc. Porque o homem sempre procura um lugar rico. E o que acontece quando o homem natural, ele é rico? Ele fala o seguinte, quem é o Senhor? O mundo não conhece o Senhor, o homem natural não conhece o Senhor. E por isso ele sempre, na sua grande fartura, ele não conhece ainda, não quer ter nada com o Senhor para que venha conhecê-lo. E o Senhor sempre nos dá a nossa porção diária para que a gente não venha também a cair em sacrilégio, né? Lançando mão do nome de Deus, seja em muitos detalhes da vida. Mas que a gente sempre possa depender do Senhor, possa sempre fugir como José fugiu, lançando mão da nossa capa, do nosso respeito perante os olhos do mundo, porque uma coisa é a paz do mundo. A paz do mundo é você receber o tapinha de meu camarada, é você ser bem visto por todos, seja pela sua vestimenta, independente do grupo social, né? Porque para cada grupo social existe uma vestimenta que chama mais atenção, não é? O mundo tem diversas classes de vanglória, e que a gente sempre possa lançar mão da nossa capa para com o mundo e sempre fugir da aparência do mal e depender de Deus. Daqui, irmãos. Ainda dá tempo, né, Welton, de a gente continuar, né? Sim, Ok, a gente viu aí, bota lá no texto.
Algum outro irmão quer comentar alguma coisa a mais? Não? Então, a gente viu aí no texto, a gente viu primeiro Romanos 7, de 14... Desculpa eu interromper, só para lembrar, eu não faço novena, essas coisas, isso aí ficou para trás, irmão. Isso aí é coisa da minha vida passada, tá bom? Só para deixar, para esclarecer as coisas, tá? Assim, como o senhor citou, ah, fazer, fazer novena, fazer como é corrente, essas coisas, isso aí, eu já tenho entendimento dessas coisas que não é pra gente, não. Tá só para esclarecer. Tá bom, irmão, não se preocupe não, que eu também já fiz muitas coisas dessas aí, viu? Muito jejum, muita vigília, muita obra, achando que com isso eu teria o favor de Deus e quando o Senhor Jesus viesse, eu não ia ficar aqui. Aí eu procurava fazer muitas coisas para poder garantir minha salvação. Mas, graças a Deus que o Senhor nos tirou, né, desse lugar aí onde não tem o entendimento de que a salvação, como o irmão Elton bem colocou ali de Efésios, né, a salvação é pela graça por meio da fé. Não vem de obras, para que ninguém se glorie. Né? Então, todos nós fomos, assim, agraciados, né, com esse amor de Deus e tirado, né, de alguns lugares onde O Wesley está falando ainda? não O mudo. estou aqui. Ah, Então, onde esse ensino não é assim, ensino da palavra, aquilo, né, da salvação somente pela graça e por meio da fé, não é realizado, não é feito, né, vamos dizer assim. A gente tem que descansar por fé naquilo que o Senhor Jesus, que a palavra de Deus nos diz. E muitos irmãos nossos sinceros estão nesse lugar e são salvos, mas não têm certeza da salvação, e aí continuam tentando fazer obras e obras e obras, porque eles não é dado a eles esse entendimento da palavra, do que Deus diz realmente. É falado a eles outras coisas, outros ensinos, um outro evangelho, e aí os irmãos, coitados, ficam presos nesse lugar, nessa tristeza. Mas Deus sabe de todas as coisas. Aqueles que são dele, que são do Senhor, são dele sempre, e o Senhor vai cuidando de cada um. Né? São todos aqueles que são cristãos verdadeiros, irmãos amados, né, e queridos por todos nós. Bem, então Romanos 7, 14 a 24, que a gente viu aí, a primeira luta aí apropriada ao cristão, que foi com a natureza, a velha natureza, né, e a nossa nova natureza que Deus nos deu. Aí depois em Gálatas fala da batalha da carne contra o espírito, já nos indicando que contra a carne, meus irmãos, não somos nós que vamos lutar. Deixa que o espírito lute. Né? Deixa que o espírito lute. O que é que você faz? Se ocupa com as coisas do Senhor. E uma das coisas, como a irmã comentou ali, colocou oração, sim, faz parte. E a gente vai até ver no fim desse estudo aí da batalha celestial, que a oração, nessa questão da batalha celestial, que nós temos contra as hostes e os poderes do mal nos lugares celestiais aí, né? As potestades, os principados e hostes demoníacos e tudo mais, a oração é de fundamental importância nessa luta aí. A oração muito importante. Certo? Então, por quê? Porque a oração sempre vai expressar, lembre-se disso, irmãos e irmãs, a oração sempre vai expressar o quê? Primeira coisa que a oração expressa é nossa dependência de Deus. O crente que ora, né,
ele está se colocando na dependência de Deus para tudo. Né? Se ele leva a Deus tudo o que ele necessita, o que ele precisa, a dúvida, o questionamento, o temor, a angústia, a ansiedade, tudo, leva tudo a Deus em oração. Ele está se colocando nas mãos de Deus em dependência. Por quê? Porque a gente sabe, né, que de nós mesmos não tem nada, nenhuma força, nenhum poder. Temos que buscar somente no Senhor Jesus Cristo, em Deus, no Senhor Jesus Cristo. Então, Gálatas 5,17 fala disso aí, dessa carne, a luta da carne contra o Espírito, e aí já nos mostra que deixemos que o Espírito Santo tenha essa luta, essa batalha. Vamos procurar sair de cena, ou seja, não vamos querer botar o nosso dedinho, querer ajudar, achar, eu já li hoje, já li a palavra, já orei, né? Ontem eu orei não sei quanto tempo, li não sei quantos capítulos da Bíblia, então amanhã eu posso ir lá, né? Naquele lugar lá, onde tem uma coisa que eu gosto muito, mas que, como eu li a Bíblia, né, orei bastante, eu vou lá, mas aquela coisa que eu gosto muito não vai me tentar, não vai conseguir fazer com que eu experimente ela. Né? Então, não pense assim. Pense no que a palavra de Deus diz. O que, é que a palavra de Deus diz? Fugir. Aí você foge. Quem é que vai estar lutando agora por você? O Espírito Santo. Você fugiu, o Espírito Santo vai lutar contra a sua carne que está lhe tentando, vamos dizer assim, instigando, né, o desejo, a concupiscência, o desejo extremado. Então, é por aí, né? Nesse caminho, assim, de colocar, né, deixar as coisas na mão de Deus e não achar que somos alguma coisa. Como o irmão Fernando estava falando aí, né? Nós temos aquela tendência de orgulho, de vaidade, de querer colocar a capa e se colocar diante dos outros como o que pode, eu posso, eu consigo, eu sou forte, eu sou espiritual, eu sou super santo e outras coisas mais, né? Então, nada disso, né? A primazia, o poder, o único digno de receber louvor, glória ou honra é o Senhor Jesus Cristo. Somente Ele. Nós não, né? Nós não. Então, aí foi de Gálatas 5,17. Agora a gente vai para Efésios, dá tempo ainda? Efésios 5,12, foi isso? 6,12 ou 5,12? Efésios 6,12, não é isso, irmãos? Então, vamos lá. Aí a terceira luta, né? Vamos dizer assim, apropriada ao cristão. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Se os irmãos verem aí, ó quanto, né, essa luta aí, ó quantos inimigos tem aí, né? Primeira coisa, não é contra a carne e o sangue, ou seja, a nossa luta não é contra as pessoas, as coisas físicas que tem aqui deste mundo, as pessoas, né? Não é contra, sei lá, o nosso vizinho, não é contra o deputado que a gente acha que não está fazendo um bom trabalho, não é contra o presidente que a gente acha que está ruim ou está bom, não é contra o vereador, não é contra o nosso patrão, né, que a gente acha que o patrão está nos tratando mal, nossa luta não é contra ele, não é isso, né? Nossa luta não é contra o nosso vizinho, que a gente acha que não está sendo um bom vizinho e tudo mais, não é contra essa pessoa, aí está falando que a nossa luta, sim, essa luta celestial aí é contra principados, potestades, 2, contra os príncipes das trevas, 3, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. 4. Então, ó, quantos tem aí que nós devemos estar, vamos dizer assim, atentos, que são os verdadeiros
inimigos contra o qual nós devemos estar lutando. Não são, nenhum desses aí são coisas físicas que a gente vê e que a gente pega, que a gente palpa. São todos aí espirituais, né? São do, vamos dizer assim, do mundo não físico aqui, terreno físico, mas do mundo espiritual. Então, aí também já nos dá uma dica. Se a gente não vê, se é do mundo espiritual, né, tem uma ferramenta que Deus nos dá e nos capacita para estar nessa luta, que é a fé, né? Porque a fé, ela não precisa tocar, não precisa sentir, não precisa ver com os olhos físicos, precisa crer só no que Deus diz. Então, a palavra de Deus está dizendo que esses são os inimigos aí. Então, pronto. Eu, por fé, né, acredito, creio e vou, então, me preparar para essa luta conforme a palavra vai ensinar aí. Tá bom? Voltando lá para o texto, se algum irmão também quiser comentar mais alguma coisa. Então, irmãos, a gente Opa. chegando aqui a 9h36, né? Se algum irmão não tiver mais nenhum pensamento, ou algum irmão ou irmã tiver alguma pergunta sobre o assunto, a gente poderia estar finalizando aí. Mas fica à vontade, os irmãos. Welton. Vamos lá, Welton. Oi, Wesley. É que eu estava falando aqui, mas estava o microfone desligado, mas tudo bem. É porque meu coisa saiu, depois voltou. Você parou naquela parte de... Você parou naquela parte que falou se algum irmão tem algum pensamento. Aí depois disso não vi mais nada. Ah, tá. Tá bom. Mas eu acho que dá tempo ainda de repetir aquilo que você falou, irmão. Ainda é 9h37. Não, é porque aí depois eu li somente a última frase aqui, que ele fala assim, olhemos para cada uma dessas lutas e vejamos qual é a que se aplica para o verdadeiro Filho de Deus. Então, a gente viu aí que a luta em Romanos 7, 14 a 24, que é a natureza, a velha natureza e a nossa nova natureza, né? A velha natureza querendo fazer uma coisa e a nova de outra, né? A velha natureza querendo fazer a vontade da carne e a nova natureza querendo fazer a vontade de Deus. Então,
A gente viu lá que essa luta aí não cabe para o cristão. Por quê? Porque do momento em que ele tem essa nova vida, essa nova natureza, e depois ele crê no evangelho da graça, da salvação, né? Ele vai agora viver conforme essa salvação que há em Cristo Jesus, ou seja, considerando a carne e a velha natureza como morta. Lembra de Romanos que a gente está estudando, que fala considerar por fé, né? Então, aí já não cabe mais nenhuma luta. A de Gálatas 5,17, a gente viu que a luta é do Espírito. O Espírito milita ou luta contra a carne. A carne contra o Espírito contra a carne. Então, também não cabe ao cristão. E aí, por fim, tem a de Efésios 6,12, que é contra as hostes espirituais nos lugares celestiais aí. E aí, sim, né, tem uma luta aí que cabe ao cristão. E por caber ao cristão, nos dá a orientação de como entrar nessa luta aí, nessa batalha celestial aí. Por isso que eu tinha falado, irmãos. Bom, Ok. Mais alguma coisa, irmãos? Algum pensamento? Alguma pergunta? a gente vai ver aí, né, Well, só para vai terminar, né, que a luta cristã é essa aí, né? Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Assim que um pecador nasce de novo pelo Espírito Santo, ele se encontra em luta. Quando ele estava no mundo, e era do mundo, tudo era suave, mas quando ele se tornou um cristão, encontrou muitos elementos opostos. Aí vai, né? Então, é tomar a armadura de Deus e entrar nessa luta aí, né? Já quer dizer, ele fala aí, né? Quando nós nos tornamos cristãos, já estamos nessa luta. Por às vezes a gente achar que não tem nenhuma luta, que está tudo bem, que a gente baixa, vamos dizer assim, não veste a armadura de Deus, não toma toda a armadura de Deus e aí fica exposto. Eu acho que é por isso que sempre tem luta, para a gente não baixar a guarda. Tá sempre em comunhão com o Senhor, não é? É verdade. Então, irmãos, são 9h40. Eu vou pedir a Adriana para tirar a gravação. A gente pode agradecer e finalizar essa reunião de hoje. Graças ao Senhor, nos ajudou.